tive gastrite erosiva, quer dizer, não tem mais, ok. Não consigo comer nada, tenho gases em digestão. Ué, se a pessoa não tem mais gastrite, se ela teve gastrite erosiva, por que ela continua com gases em digestão? Mas já não tratou a gastrite erosiva? Não tem que estar melhor? Vamos lá entender mais um pouquinho sobre a gastrite, entender algo que as pessoas não entendem, né? E assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou falar aquilo que está acontecendo, tá? Eu sou uma nutricionista formada há mais de 20 anos, tá? Já fiz vários artigos científicos. Eu trabalho como nutricionista, atendendo, também sou especialista em emagrecimento, sou coach integral sistêmica. Todas as minhas formações são cientificamente comprovadas, tá? Que mais? Não tô falando isso para me gabar, não. Tô falando isso que vocês já vão entender por que eu tô dizendo isso, tá? Fiz a minha faculdade de nutrição, sim, tá? Fiz a minha faculdade pela faculdade ali, UNASP, uma das melhores de São Paulo. Que mais que eu fiz aqui? E desde que me formei há 20 anos, nunca parei de estudar, tá? E os meus pacientes chegam ao médico e falam que estão fazendo o meu tratamento, ele fala que isso é uma enganação, que eu estou fazendo isso só para tirar o dinheiro do paciente. Gente, se o que eu faço não é científico, então nem o que o médico faz é. Isso não é ciência. Então, cuidado, tá? Se você, meu paciente, for ao médico, fala para ele assim: a minha nutricionista não é uma vendedora que pega o vídeo dos outros, e-books dos outros e vende na internet. Ela não é isso. Ela é uma profissional formada com mais de 20 anos de experiência e tem a comprovação dos seus pacientes gravados de que funciona. Fala isso para ele, tá? Porque, gente, a gente chega uma hora que fica chateado, né? Do médico ficar dizendo, isso daí é enganação, isso daí é só para tirar seu dinheiro. E aí aquela pessoa que está lá quase no câncer ou que já está começando um câncer não faz o tratamento da gente e vai ter que tirar estômago ou então morre. Por causa, eu vou dizer uma palavra bem de um bobão que não sabe o que está dizendo. Vou ter que dizer essa palavra, não tem como. Gente, desculpa o desabafo aqui. Mas eu fico muito, muito sentida, não porque eu perdi uma venda. Não é isso não. Fico muito sentida porque eu sou uma profissional que trabalha há muito tempo, que tem muita experiência e poderia ajudar a salvar uma vida. E por causa de uma pessoa que eu acho que não está de bem com ele mesmo, né? Fala uma besteira dessa de algo que não conhece, que não sabe e acaba acabando com a vida de uma pessoa. Porque quem tem gastrite sabe que a vida de quem tem gastrite, ela é pela metade. E depois que eu explicar o que eu acabei de falar para vocês aqui, vocês vão entender ainda mais. Então, assim, aqui a gente não tem um programa digital para vender para vocês, não é isso que a gente faz, tá? Mesmo quem trabalha, mesmo quem adquire o nosso protocolo desafio, que ele é um protocolo digital, mas que eu montei, estruturei, com experiência de mais de 20 anos de pessoas fazendo ele e com acompanhamento do nosso enfermeiro, de como se faz, tudo bem que não tem consulta comigo, esse também é científico. E outra coisa, todo o tratamento que tem lá dentro desse protocolo online, ele tem vídeos explicando quem pode tomar espinheira santa. Ok, eu não estou lá, mas o meu videozinho está lá, cientificamente explicando se você pode, se você não pode, tá? E ainda, a gente tem testes, rastreamentos ali dentro, que são mais avançados do que o médico te pede lá no consultório, que te direciona e te ajuda a entender o seu problema e qual a suplementação que você tem que fazer. Então, como é que um profissional que nem sabe do que ele está falando diz para você que está desesperado, que está tomando remédio há não sei quantos anos e que sabe que não resolve, fala um troço desse, sabe? Eu fico revoltada. Não porque eu perdi uma venda, porque eu deixei de ajudar uma pessoa. Tá? Há um tempo atrás, a gente tinha aqui, junto com a gente na live aqui, a minha ex-chefe, que eu chamo ela, né?
ela estava aqui com a gente, não vou citar o nome dela, porque eu não falei que eu ia citar o nome dela aqui, mas a gente trabalhou lá no norte juntas, e ela sempre me dizia assim, a gente tinha 3 salas, a psicóloga aqui, eu no meio e ela aqui, era um sanduíche ali, né? Eu era do meio. E elas escutavam um pouco do que a gente fazia. Ela dizia para mim assim, Solange, o que você faz não é um atendimento, é uma missão de vida. Você muda a vida das pessoas, a tua forma de atender é outra. Tem nada a ver com o que a gente vê por aí, por isso que funciona, dá certo e as pessoas vêm aqui atrás de você. A minha agenda, gente, era recheada, eu não tinha mais tempo, eu tinha que achar algum tempo para atender as pessoas. Era um projeto que a gente fazia ali na prefeitura de Parauapebas para atender o funcionário público que trabalhava na prefeitura. Então, ele não ter que ficar... sabe, naquela época a vereadora que desenvolveu foi fantástica, porque olha só, um profissional que não precisa ficar numa fila esperando para ser atendido, que desce do seu trabalho ali, do centro administrativo na hora da sua consulta e que é bem tratado e que vai resolver o seu problema, não rende muito mais para a empresa, né? E a gente trabalhava num projeto desse, era fantástico, tá? Maravilhoso, tinha toda uma equipe ali junto com a gente. Parabéns aí para a equipe lá de Parauapebas. Não sei se ainda estão fazendo, mas na época que eu estava lá fazia. E olha, foi uma maravilha o que a gente fez ali. Aprendi muito, ajudei muitas pessoas, tá? Porque eu aprendo com cada um de vocês, tá? Sempre, cada um de vocês, cada problema de gastrite é um estudo de caso pra gente, tá? E a gastrite é algo assim, gente, bem diferente, algo que acho que a gente vai morrer e não vai saber tudo sobre ela, tá? Agora, então, vocês vão entender um pouco melhor sobre o que a gente faz aqui quando eu falar hoje aqui. Essa pessoa falou assim, eu tive gastrite erosiva. Quando a pessoa fala assim, porque nem gastrite ela acha que ela tem mais, tá? Então, por que ela teve uma gastrite erosiva? Bom, não sei, não falei com ela ainda, né? Não é minha paciente ainda. É uma dessas pessoas que agenda aqui na minha agenda gratuita para ter uma conversa comigo. Pode ser muitos fatores. Aí, deixa eu ver se foi ela que falou, não foi ela que falou que tinha um problema na vesícula. Pode ser muitos fatores, inclusive até um refluxo biliar, tá? Ou então crises nervosas muito fortes, ou uma intolerância à histamina, uma alergia muito forte, que isso tem a ver com a imunidade dela, que eu já vou explicar por quê. O que mais pode ter aqui? Mesmo muita produção de ácido ou pouca produção de ácido também. Aí teve um profissional aí da área de saúde, né? Vamos dizer a classe, um médico, que falou assim, que não existe excesso, falta de acidez. Gente, ele é professor universitário. Como não existe falta de acidez? Você que é meu paciente aqui, deve ficar assim. Ou você que está me assistindo aqui deve estar assim. Como não existe falta de acidez? Claro que existe. Até você que é leigo sabe que existe. E ele é o coordenador da faculdade ali de gastroenterologia. Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a nossa classe médica? Por favor, desculpa aqui o meu desabafo hoje, mas, né? Como não existe? Claro que existe, gente. E quando você usa um supressor de ácido, você está diminuindo a sua acidez ainda mais no seu estômago. Tá? Olha o que acontece, uma coisa que às vezes ele não se tocou ainda, não se deu conta ainda que isso existe, tá? Eu estou igual ao meu colega médico, que é meu amigo, excelente médico, Dr. Eider, excelente, fantástico médico, tá? Existem médicos bons, tá bom, gente? Fantástico ele. E ele falou assim um dia, gente, eu vou ter que dar uma chinelada, não adianta, vou falar, né? Eu estou bem assim, hoje eu estou igual ele. Mas olha só, como não existe falta de acidez, claro que existe. Tá? O que acontece quando você chega até o médico? Que tem que ir, faz uma endoscopia, tem que ir, gente, tá? Sentiu dor, tem que ir para descobrir o que está acontecendo com você. Você chegou lá, falou dos seus sintomas, o médico pediu uma endoscopia, pediu uma biópsia, que é ótimo, tem que ser pedida, tá? Não só para verificar a H. pylori, mas o quanto já danificou as suas células no seu estômago, ou no seu duodeno, no seu intestino. Ok, veio o diagnóstico, gastrite erosiva. Aí, isso daqui é por excesso de acidez. Pode ser que não, né? Pode ser que seja intolerância à histamina. O que é isso? Você já teve uma alteração, por isso que essa pessoa fala assim, ó, não consigo comer nada, tem muitos gases e indigestão. Então, a gastrite continua lá, não tem erosão, mas ainda tem gastrite. Por quê? Tá com a mucosa do estômago danificada, não está produzindo ácido o suficiente e não consegue digerir, provavelmente nem as enzimas
pepsina, outra, ele não está conseguindo produzir mais, né? A pepsina é a principal. Por quê? Porque para você poder digerir uma carne, você precisa da pepsina. Só que nós produzimos um punhado de pepsinogênio, tá? Que nós temos a enzima pepsinogênio dentro da nossa mucosa do estômago. Aí nós precisamos de uma acidez aí 0,8, um pH 2, para acionar o pepsinogênio em pepsina para digerir uma carne. Um alimento de origem animal, tá? Então, quando você começa a ter indigestão e empachamento, porque você provavelmente uma das causas é não tem mais essa quantidade de acidez, não produz mais esse pH e não consegue mais digerir a carne. Mas aí a proteína animal, né? Mas aí eu tenho dificuldade de fazer isso. Aí vem aquela história, não, mas eu como carne, eu não sinto fermentar. Gente, carne não fermenta. Carne não tem carboidrato, ela não vai fermentar. Ela se decompõe dentro do nosso corpo, é digestão diferente. Então você não sente aquela fermentação de comer um feijão e um arroz. Mas o pum é fétido. O pum é fedorento. Por quê? Porque ela se decompõe. Vamos falar assim, falar o português, ela apodrece dentro do seu intestino, dentro do seu corpo. Quando ela faz isso, ela produz ali várias substâncias que vão causar permeabilidade intestinal e que vão levar toxinas para o seu sangue. E aí a sua imunidade baixa, aí você começa a ter intolerância à histamina. Porque toda a substância que sai do intestino, ele passa direto para o sistema linfático e sanguíneo, lá na linfa, lá na sua imunidade. E aí você começa a ser intolerante à histamina intestinal e depois vai para o estômago também. Tá? É por isso que daí começa a dar muitos gases. Por quê? Porque não está digerindo esse alimento corretamente, não está conseguindo digerir o alimento por falta de pH. Mas aí tem gente que fala assim, Solange, a carne não tem problema. Meu problema é o feijão. É eu comer feijão que, nossa, me dá muitos gases. Mas comer o feijão junto com o quê? Junto com a carne. Comeu arroz, feijão, carne, salada. Se comeu a salada, né? Porque tem gente que bota só uma folhinha em cima de enfeite, né? Aí, para você digerir o feijão, você não precisa de uma acidez 0,8, de um pH 2. Você vai precisar aí de um pH 4, 3. Muito menor. Aí o que acontece dentro do seu estômago? Ele primeiro vai produzir um pH 2 para produzir aí acionar o pepsinogênio para fazer uma pepsina para digerir a carne. E aí o feijão, que tem 60% de carboidrato, 40% de carboidrato, o que ele faz? Junto com o seu arroz. Você já viu o japonês tomando cachaça? A cachaça dele é feita de arroz. Fermenta o arroz, produz álcool. É isso, gente. O carboidrato do arroz, o carboidrato do feijão, fermenta, produz álcool e começa a queimar o seu estômago. Não é a acidez, é a combinação alimentar errada. Ontem eu vi aqui que teve uma pessoa que comprou um protocolo meu de combinação alimentar, que é o Energia e o Combustível da Vida. E ele estava reclamando de muita gastrite, tá? Ele mandou uma mensagem, duas assim, enorme assim, dizendo assim, doutora, eu comecei a comer como a senhora ensina, que é científico. Não é aquele médico falando, é para tirar seu dinheiro. Tem muitos para tirar dinheiro aí. Tem gente usando os meus vídeos para vender coisa que não presta. Tem sim, tem gente fazendo até isso. Mas o que eu estou fazendo aqui não é isso. Ele falou, olha, eu corrigi a alimentação, organizou, a minha fermentação diminuiu e hoje eu nem sinto mais a dor da gastrite. Só aprendendo a comer. Você tá vendo? Viu que coisa interessante, que bacana? Então, a gente precisa aprender a comer. Quando você combina dessa forma, produz álcool etílico dentro do seu estômago. Tá? Isso é química. Às vezes o médico pode não saber porque não estudou química. Estudou química de remédio, mas não é isso que eu estou falando, da alimentação. Então a gente não julga os outros, né? Você não concorda comigo? Põe aqui embaixo se você concorda comigo. Se não é da sua área, não julga, né? Eu não vou julgar um paracetamol que o médico está passando. E nem o Zol. Por quê? Porque ele está trabalhando com aquilo que ele aprendeu em cima do sintoma que você tem. E ele tem que te dar um Zol mesmo, porque senão você vai morrer de dor no estômago. Eu não vou questionar a área dele. Então, e médico não é Deus, acho que tem que entender isso. Hoje é o dia de atirar nos médicos. Mas ele não é Deus, né? E como a nutricionista não sabe tudo, né?
Mas, trabalhando juntos, a gente consegue ajudar o paciente. Né? A gente consegue ajudar o paciente. Então, olha só. Quando a gente mistura toda essa alimentação num prato só, principalmente para quem tem gastrite, vai sofrer muito e vai aumentar o empachamento. Né? A Franciele botou aqui paracetamol, acaba com o fígado e o estômago tudo, gente, tá? É bem complicado. Mas, enfim, se você tá doente e tiver que tomar, toma, né? Depois cuida ali para recuperar esse fígado de volta, né? Porque no caso de doença, é aí que entra o médico. Não estou bem, estou passando mal, vou fazer um exame, vou ser analisado, vou tomar o remédio que for necessário ali, tá? Em caso de gastrite, gente, por que o médico sozinho não resolve a gastrite? Porque a gastrite tem a ver com comer. Todo gastro, todo médico que atender alguém com gastrite deveria encaminhar você para uma nutricionista que entenda de gastrite. Todo. E não achar que ele é Deus, toma esse comprimidinho, pode comer até pedra que tá tudo bem. Eu já ouvi isso, estou só repetindo aqui o que os meus pacientes falaram que eu vi dos seus gastros, tá? Gente, você não é Deus, né? Ninguém é Deus, ninguém sabe tudo. E quando se trata de gastrite, a gente está falando de quê? De dor de um órgão afetado e daquilo que você está comendo. Como você está digerindo. Então não é uma questão só do médico. É uma questão da nutricionista estar junto. Todo gastro deveria ter no seu consultório ali ao lado uma nutricionista que trabalhe com ele. Se ela não sabe, ensina, puxa a orelha, manda ela estudar, toma vergonha na cara e estudar. Porque nós nutricionistas, às vezes, levamos tapa na cara porque nós merecemos. Porque nós não valorizamos a nossa categoria. Ficamos naquela ideia que fazer cardápio, receita, é o que a gente tem que fazer. Gente, tudo bem, se você quer trabalhar em UAN, quer trabalhar em restaurante, montando receitas. Agora, gente, você quer ser uma nutricionista clínica? Tem que estudar muito. Eu estudo há 20 anos e às vezes eu acho que eu não sei nada. Perto daquilo que eu preciso aprender. Eu estou fazendo 3 cursos aqui ao mesmo tempo agora. Porque eu falo, nossa, eu tenho que aprender mais. Não, isso daqui não. Entendeu? E aí chega alguém e diz que eu sou uma vigarista que quero tirar um dinheiro. É complicado, né, gente? É complicado. Eu estou com esse desabafo hoje porque sempre que o paciente vai ao médico e fala, a minha nutricionista pediu para eu não comer carne no primeiro mês, ele quase bate no paciente. Gente, o médico não é nutricionista, ele tem que entender, ele não entende. Ele sabe de dor, não de alimento, né? Ele não sabe o alimento. Eu fiz estágio em hospitais e o médico passava lá, não, esse paciente pode comer dieta tal. A gente olhava, analisava e dizia, não, esse paciente não pode comer essa dieta. Tá? E tem algumas dietas que só o médico vai liberar mesmo, porque é da área dele. E a nutricionista entende, eu entendi, tudo bem. Agora tinha outros, o que eu fazia? Quando eu conseguia conversar com o médico, a gente sentava e dizia, doutor, o senhor passou essa dieta, mas esse paciente assim. Não, pode mudar, tá tranquilo. Olha que médico bacana. É fantástico esse médico. Que sentou ainda comigo para conversar sobre o paciente. Gente, quando é que você vê isso, né? É fantástico esse. Para esse eu tiro o chapéu. Então, gente, quando você não digere bem, você não sabe colocar o alimento no prato. Ai, mas aí o que eu vou fazer? Não posso mais comer carne. Não é isso. É comer a carne na hora certa. Escolhe uma refeição. Esse negócio de dieta low carb não é para você começar no café da manhã. Faça uma refeição low carb. Na refeição que eu vou comer carne, vai ser low carb, vai ser a minha carne, uma carne que você queira comer, vai ser a minha verdura cozida, pode ser chuchu, pode ser abobrinha, pode ser, lavagem, cenoura, beterraba, o que você tem na sua casa, couve e mais salada crua. Gente, uma refeição excelente. Claro que tem gente que, quando você começa a fazer o tratamento comigo, o que a gente faz? A gente pede para você fazer um jejum disso no primeiro mês, porque, gente, tem tanta coisa científica sobre jejum na internet que não precisa nem a gente ficar aqui se defendendo com isso. Porque o jejum desse alimento, não é se o jejum ficar só sem comer, mas às vezes o jejum de um alimento vai te ajudar. Se você não tem esse pH, se você não tem essa acidez, para quem insistir num alimento que não dá, que vai aumentar a queimação, vai continuar machucando seu estômago. Isso é burrice. Para um mês, gente, 3 meses seria melhor ainda. E você não vai ter falta de B12, que a única coisa que você não vai encontrar aí é a B12
na alimentação se não comer carne, é a única coisa. Ah, mas a proteína, feijão tem proteína, até alface tem proteína, tá? Se você comer um prato com feijão, arroz, verdura cozida e salada crua, você tem uma cadeia, uma proteína completa, uma cadeia de aminoácidos para formar uma proteína. Coisa que comendo uma carne você não tem. Tá vendo? É porque tem que entender de alimentação, né? Tem que entender de alimentação. E às vezes a nutricionista não fala o que eu tô falando aqui, porque nem ela tem certeza, ela tá meio perdidinha, tá insegura. Né? Então vai estudar mais, vai lá, faz igual eu, mais de 20 anos de estudo aí, e de canudos para lá e para cá, que uma vez eu pendurava os meus certificados, agora nem penduro mais, eu nem baixo mais na internet, deixo no computador, que é muito papel. E não resolve nada, ter o papel na mão não resolve nada, o que resolve é você saber se você aprendeu o que está naquele lá, né? E está colocando em prática. Isso é que resolve, tá? Então, hoje a gente está trazendo uma formação do tratamento da gastrite para nutricionistas. Eu estou há mais de ano montando e ensinando as nutricionistas, gente, a trabalhar com gastrite e não passei nem a metade. Mais de ano. E não passei a metade do meu conhecimento, nem do meu conhecimento, do que precisa para tratar a gastrite. E o quanto tem que estudar? É muito, é muito, 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 muito. E é científico sim, tá? Pode, quando você passar lá no seu médico, falar, doutor, ela é uma nutricionista formada, certificada, e com toda a certificação que ela precisa fazer. Não é um produto online do Google que ela está vendendo, não. Fala isso, fala isso. Ah. Fala assim, o senhor quer o endereço dela? O senhor quer o telefone dela para entrar em contato com ela? Eu lhe passo. Ela falou que eu posso passar. Eu passo o telefone dela para o senhor conversar com ela, se o senhor acha que isso é loucura. Faz isso, transmite essa segurança para ele. Por que o médico às vezes fala isso? Às vezes o médico até tem razão, que tem muito picareta por aí. Muito picareta. Eu já falei, né? Pego os meus vídeos lá do YouTube, dei umas cortadinhas, boto para rodar, não tem nem a capacidade de gravar um vídeo para vender um protocolo. Ainda pego um e-book meu, que eu distribuo gratuitamente, e põe para vender a R$100 ou a 40, e a pessoa acha que é baratinho e compra e se lasca, porque perdeu até o seu dinheiro, né? Porque não resolve nada. Porque a gente aqui atende paciente, acompanha por 5 meses, e mesmo assim, às vezes, ele não está 100%. Tá? Por quê? Porque é um tratamento, um acompanhamento que a gente faz. Né? Não é algo que a gente joga ali assim, não. Tá? E mesmo quem adquire o nosso programa Desafio, né? Ele está ali todo respaldado pela ciência, acompanhado por um enfermeiro, tá? Porque a parte de nutrição e tudo eu já deixei lá dentro. Agora você só precisa de um enfermeiro ali para te guiar nas suplementações que você vai tomar. Tá? Então, a gente tem esse respaldo sim, tá, gente? Todo científico. Então, voltando aqui, né, a nossa explicação, por que teve gastrite erosiva e agora continua com gases, continua com digestão? Porque não tratou o que causou, que levou até essa gastrite erosiva, que tem a ver com, tudo bem, o desgaste da mucosa, mas por que teve esse desgaste da mucosa? Aí entra análise de exame, que eu sou formada. Sou analista de exame, é uma formação que a gente faz. Aí a gente pega o seu exame e não lê. Gente, esse dia eu levei meu exame para o médico, ele olhou, tá ótimo. Eu fiz análise, eu estou fazendo suplementações aqui. Não tinha nada ótimo. Nada estava ótimo. Eu estava viva, estava bem, mas não tinha nada ótimo. E eu queria que ficasse ótimo, estou suplementando. Porque se não fica ótimo, você pode não estar doente hoje, amanhã vai ficar. Aí baixa a imunidade, vem dengue, vem tudo. Fica resfriado, é rinite, é sinusite, queda de cabelo, unha quebradiça, não tem disposição para nada, né? Perde a libido. Libido não é vontade de ter relação sexual, gente. Libido é o quê? Libido é força de vontade, é ânimo, é acordar animado. Isso é libido, tá? Não tem disposição, não se sente bem, está sempre estressado, irritado, está com depressão, ansiedade. Isso não é viver, isso é sobreviver. Quando você faz uma análise dos seus exames, aí você descobre o que está faltando. E aí também, outra especialização minha, suplementação. Aí a gente faz suplementação individualizada para vocês. Tá? Aí a gente faz isso, tá?
Que daí, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai trabalhar a sua imunidade. Muitas pessoas falam assim, não pode comer ovo no seu tratamento? Gente, eu até coloquei ali para alguns, né? O meu professor da faculdade fez um postzinho sobre o ovo, ele tá ali falando, né? O que acontece? O ovo produz enxofre lá no intestino na hora que vai digerir, por isso que não dá para comer todo dia também. Esse enxofre vai causando uma permeabilidade intestinal, vai trazendo sérios problemas de saúde. Ele vai alterar a sua imunidade, ele vai te causar alergias. Então, assim, o nosso corpo é fantástico, ele dá conta de muita coisa. Se você comer 2 ovos por semana, ele dá conta de trabalhar isso e você não ficar doente por causa disso. Agora, sabe o que passou pela minha cabeça aqui agora? Por que eu vou comer um alimento que eu vou ficar doente? Mas tudo bem, ovo é alimento, ele tem ali... Eu botei lá para vocês, né, o que o professor colocou. Tudo que ele faz bem, ajuda até na vesícula biliar, ajuda a produzir uma boa bile, porque é uma boa gordura, ajuda... Toda boa gordura ajuda você a produzir uma boa bile, né? Só que comido 2 por semana. Porque ele tem... É igual o paracetamol que alguém falou aqui, né? Vai te ajudar a baixar febre, vai te ajudar com a dor ali, mas se você tomar ele sempre, todo dia e para sempre, tomando mais doses do que uma por dia, ou 2, que é de 8 em 8, ou de 12 em 12, o que vai acontecer? Você vai arrebentar o seu fígado, você vai morrer de um câncer aí hepático por causa do paracetamol. Assim é o alimento, gente. Hipócrates, que foi o pai da medicina, ele falou assim, ó, olha como ele falou, que o teu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. Ele repetiu ainda. O pai da medicina. A medicina começou com Hipócrates. Só que a medicina parece que esqueceu isso hoje, né?